23 de agosto de 2021, quarto encontro de tecnologia da informação. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. E vamos ao trabalho. Não teria como eu começar a falar hoje de tecnologia da informação com vocês sem perguntar a vocês. Boa noite, Naila. Rafael, seja bem-vindo. Sem perguntar a vocês o que aconteceu na semana passada com as lojas Renner. Alguém pode me explicar? Eles tiveram uma invasão no banco de dados deles, né? Aí os lá transmitiram, acho que é 1 bilhão, um valor muito absurdamente grande para impedir deles soltarem os dados pessoais dos clientes, não é? Andriel, não sei, eu estava de folga semana passada, não sei nada que aconteceu. Alguém mais pode me ajudar? Alguém leu alguma coisa? Ouviu? Só o Andriel? Isso é um problema para vocês, hein? Não para a disciplina, tá? Mas para vocês sim. Por quê? Andriel, você está certo, né? Os servidores da Renner foram invadidos, sim, tá? Só que é mais grave que isso, né? E aí, Andriel, não são só os bancos de dados, tá? São todos os servidores mesmo, né? E aí você entende e imagina assim, literalmente as lojas pararam, né? Por quê? Porque ninguém conseguia acessar o sistema. E não é só isso, tá, gente? É o banco de dados assim, é toda a lista de e-mails, né, internos de clientes também, tá? Imaginem alguém ir lá colocar literalmente um cadeado e você não conseguir saber, no caso da Renner, o seu contas a receber. Quem são os clientes que têm cartão Renner para pagar? E qual é o valor do cartão de cada um? Imagina mais ainda. Você não sabe o que você tem de estoque em cada loja. Você não sabe quem são seus colaboradores. Você perde todo o registro de ponto e de comissionamento. Você não sabe quais são as compras que você tem para receber em cada unidade. Quem são os fornecedores? O que você tem de fornecedor a pagar? Você não consegue pagar seus fornecedores. Você não tem acesso ao seu banco. Você não consegue gerar arquivo de pagamento para mandar para o banco para pagar fornecedor. Dia 23. Você não consegue pagar funcionário no dia 5. Você não consegue ter as senhas, né, de operações internas da loja. Você não consegue saber quanto você vendeu, nem ontem, nem há um mês atrás, nem há um ano atrás. Então, Andriel, obrigado pela ajuda, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso, né? A dependência que nós temos de tecnologia, né? Pensando numa rede de lojas como a Renner, e no momento que isso falta, a operação para, as lojas param. E aí, para quem leu, se não leu, vá ler, né? As ações, o valor das ações da companhia
cai. Por quê? Descrédito, o mercado não acredita mais. Acha que vai tomar um calote. E as lojas que iam ser inauguradas? E os planos de expansão? E as pessoas que iam sair de férias nesses dias? Na semana passada. Ela vai sair de férias? Vai receber seu adiantamento de férias? Então, a abrangência, né, disso tudo, ela é muito grande. Né? E só porque ela foi invadida. Né? E os invasores, eu não tenho, Andriel, eu não sei qual que é o valor do resgate que eles cobraram, ou que eles pediram, tá? Mas é absurdo. Né? E que escolha que eles têm, a não ser pagar? Aí alguém fala, faz um backup. Né? Só que às vezes o próprio backup que eles têm já está comprometido, porque quando acontece uma invasão como essa, os hackers, eles não entram hoje e bloqueiam hoje. Não. Os caras acessam o sistema hoje, vão coletando dados, vão colocando lá os seus robozinhos, vão preparando, né, a hora de travar tudo. Então isso é feito com antecedência e nesses dias que se passam sem que ninguém perceba, tudo que é feito já começa a ser feito com o monitoramento deles. Né? Então é bastante grave. Né? E falando em tecnologia, Chicão, mas eu faço ciências contábeis, né? Não tem nada a ver comigo. Eu moro em Araçatuba, não tem nada a ver comigo. Só que vocês não sabem onde vocês vão estar, e tomara que estejam bem longe, né, daqui a 4 ou 5 anos. Em que empresa vocês estarão? Né? Semana passada, retrasada, acho que foi a semana passada, eu estava olhando essa matéria da Renner e por acaso eu vi o LinkedIn de um ex-aluno que se formou há 2 anos. Aí tinha uma publicação dele, né? Sonho impossível realizado. E ele estava lá em Brusque, na sede da Van, né? Na central de operações da Van. E aqui o Andriel está mandando para a gente, ó. Segundo o CoinTimes, fontes não oficiais disseram que a empresa pagou 20 milhões de dólares, 107 milhões de reais. Começaram pedindo 1 bilhão. Ainda assim é muito dinheiro, né, Andriel? Agora é claro, tá? Não tenham dúvida que toda a equipe de TI da Renner vai rodar. E isso não acontece de imediato, tá? Primeiro precisa estancar a sangria, tem que voltar todo mundo no ar, as lojas têm que estar trabalhando. É que eu acabei não pegando, né? Mas publicaram há alguns dias uma lista de profissionais que eles estavam buscando, que as lojas Renner estavam buscando. E todos eles eram especializados em segurança da informação. Só que isso é um alerta, essa não foi o único caso, não acontece só com eles, não aconteceu só com eles, e cada vez mais isso vai ser constante, porque todas as empresas estão conectadas e estão dependendo dessas informações cada vez mais. Os sistemas de informação, eles fizeram com que as empresas fossem totalmente dependentes. Não funcionam sem. Né? Um diretor, um gestor não consegue decidir sem sistema ou sem informações que sejam extraídas do sistema. E aí, as empresas, e todas, tá? Sem exceção, precisam entender que é necessário investir em tecnologia.
E eu não estou falando isso porque é minha área. Eu estou falando porque os dados estão em risco. Porque é importante que as empresas entendam o que está acontecendo. E como hoje, né, a pauta da nossa aula é falar sobre TI e as empresas, né, esse assunto ele está muito próximo àquilo que a gente precisa começar a entender. Imagina vocês trabalhando lá na área contábil da Renner, né, conseguiram um cargo lá, e essa invasão, se ela aconteceu a partir da sua máquina, um acesso indevido, um pendrive que você colocou, um e-mail que você não deveria responder, uma página que você acessou no momento que não deveria acessar, porque tudo isso é rastreável depois, tá? E eles vão buscar saber o que aconteceu, onde estava a vulnerabilidade do sistema para que essa invasão acontecesse. Eu presto serviço para o Hospital do Amor, né, lá de Barretos. E está com o tempo, né, não faz muito tempo, eles também foram invadidos, também tentaram fazer isso que aconteceu aí, é chamado sequestro de dados. Um hacker vem, criptografa tudo que você tem, você não consegue acessar, e ele te pede um dinheiro, que no caso ali, né, saiu pela bagatela de 107 milhões de reais, para ele te dar uma chave. O que é uma chave? É uma sequência de caracteres que com aqueles caracteres você libera a sua rede de novo. Tá? Normalmente, essas invasões são feitas por hackers russos, não exclusivamente, tá? Mas a grande maioria das invasões que tem são hackers russos. E eles ficam buscando vulnerabilidade, né? Imagine uma semana, não sei quantos são, né? Ninguém sabe. Em uma semana, uma empresa, os caras faturarem 107 milhões. E aí, eles pedem esse resgate, normalmente, em criptomoeda. Não é em dólar, não é em real, não é uma transferência bancária. São chaves de criptomoeda para que eles possam pegar essa chave e trabalhar esse dinheiro. Tá? Então, assim, o impacto é muito grande. Eu não sei quanto as ações da Renner caiu nessa última semana por conta desse problema de tecnologia. Ok? E já que eu falei nisso, né? Ontem, por acaso, né, eu não sou muito de ficar assistindo TV aberta, mas interessa, tá? Ontem, por acaso, né, foi transmitida uma matéria de que eles desmantelaram uma quadrilha, né, que era especializada em venda de bitcoins. Depois vocês podem procurar a matéria, podem ler. Né? Hoje nós somos entusiastas dessas moedas digitais, das criptomoedas. Bitcoin é a mais forte. É seguro, tem todo um algoritmo por trás. O algoritmo é um programa, tá? Um programa bem complexo por trás, que garante a geração de uma chave única. Só que, por conta disso, tem muita gente se aproveitando. Muitas corretoras de vendas de moedas digitais, né, de venda de bitcoins, elas estão no mercado e estão trabalhando. Só que, né, quem se interessar por isso, e volta e meia, tem alunos de contábeis que são entusiastas disso, que querem conhecer, alguns estão estudando, né, para ver como é que é. Gente, não tem milagre, não tem dinheiro fácil, vocês precisam ter isso muito claro. Né? Alguma coisa que te prometa 10% de remuneração do seu capital ao mês é esquisito demais. O mercado não é assim. Né? E vocês têm uma série de vídeos, inclusive, que, invista conosco, né? Nós pegamos seu dinheiro e dobramos seu capital em pouco tempo. Olha só,
né? Eu já tenho tantos mil, olha o saldo da minha conta. Gente, cuidado com essas coisas, né? Mas por que eu estou falando? Eu estou falando porque o assunto era moedas digitais, né? Só que vocês têm que tomar cuidado, e quem não sabe, por estar na área contábil, por ser possível consultor financeiro, vocês precisam entender o que é isso. Um cliente de vocês resolve que ele quer investir em criptomoedas. Você tem que saber o que é. E até como é que você tributa esse ganho de capital que a empresa tem. Que até então o governo não tinha controle e não podia tributar. Essa é uma das grandes brigas da criptomoeda. Tá? Mas é claro, tem muitas empresas que começam a aceitar, tem muitas pessoas que estão investindo, só que você precisa saber com quem você vai investir. Tá? A mesma coisa se aplica quando vocês pensarem em investimento em bolsa, investimento em ações, investimento de curto, de médio prazo. É um mundo que a tecnologia facilitou porque hoje tudo é aplicativo, né? Recentemente o Nubank, que é o primeiro banco digital, que tem crescido absurdamente, né? Recentemente ele comprou uma investidora e acoplou o aplicativo de investimento à sua plataforma. Então isso, gente, não tem parada, não tem limite, né? E é um banco digital, não é um banco físico. Então, assim, a gente tem que olhar para isso e ver como essas coisas vão se comportar, tá? Porque as empresas estão mudando, o conceito de empresa muda e a gente precisa acompanhar, ok? Eu ainda não estava compartilhando a minha tela, mas eu vou compartilhar. Com relação a esses dois episódios, né? Bitcoin e Renner, alguém tem algo que agora criou um pouquinho de coragem e queira falar para a gente? Tem alguma coisa que viu e que gostaria de compartilhar conosco? O professor, Oi, Ingrid. eu trabalho com uma menina e o marido dela trabalha na Protege. E ela me contou que hackearam o sistema da Protege também. Mas aí descobriram só agora, né? Então eles estão investigando. Nossa, que absurdo. E a Protege, além de ser segurança, eles mexem com muito dinheiro dos Exato. bancos, né? Parece que o hacker vinha roubando de pouquinho, sabe? Centavos, e aí foi descobrindo agora. É o sonho de todo mundo, né? Entrar em todas as Sim, contas e tirar um centavo. É inteligente, não quis muito. criar nenhum tipo de alarde, né? Mas um dia a casa cai. Obrigado, Lídio. Não sabia dessa, não. Porque eu trabalho com ele, o marido dela trabalha no carro Ford, né? E ele tá trabalhando por Araçatuba, eles não estão nem viajando mais. Até descobrir, eu tentar descobrir alguma coisa, e ela me contou. Nossa, é o tipo da informação que não pode vazar, tá, gente? Por quê, né? Credibilidade. É a mesma história, aproveitando, Ingrid, obrigado aí pela lembrança, é a mesma história quando você tem uma conta do banco, pode ser qualquer banco, né? E por acaso alguém invade a sua conta, faz operações indevidas, né? A primeira atitude do banco é te reembolsar, né? Isso no primeiro acontecimento, tá? É te reembolsar. É claro, se isso é recorrente, eles abrem uma investigação. Mas por que ele te reembolsa? Porque esse tipo de operação, o aplicativo do banco, o site do banco, não pode perder credibilidade. Se perder e as pessoas pararem de usar e voltar a fazer fila no banco, imagina o caos que é. O banco não tem mais pessoas para atender. Não tem uma estrutura física para fazer atendimento. Eles empurraram todos nós para os seus websites, para os seus aplicativos. Então, como eles são bonzinhos, eu já falei que eles não são, né? Eles querem realmente reduzir pessoas, né? Eles precisam ter credibilidade. Se alguém falar que o sistema do banco não funciona ou está desviando dinheiro, é o caos, né? É uma informação que depois você não tem como desmentir, né?
Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, né? E segurança, o exemplo que a Ingrid trouxe, mais uma vez deixa claro que a gente está dependente da tecnologia, só que nós precisamos também ter consciência de que a gente tem que investir em proteção e segurança. E começa por vocês, tá? Hoje não custa mais o fim do mundo vocês comprarem um antivírus. Dá para dividir no cartão em 12 vezes. Hoje não custa o fim do mundo você ter um Windows original. Inclusive a versão básica, a Microsoft te entrega de graça. Você não tem mais que piratear seu Windows. E uma conta do Office 365, Word, Excel, PowerPoint, né? Você também consegue com um custo muito baixo. Tá? Tem algumas instituições, inclusive que por convênio com a Microsoft consegue dar direito aos estudantes de usarem a plataforma 365. Então, alguns cuidados básicos para vocês e para as empresas, eles têm que ser tomados para garantir, ou pelo menos para dificultar, que ocorram evasões. Tá? Então, vocês cuidarem do ambiente de vocês, dos computadores de vocês, dos locais que você acessa, né, já ajuda bastante a melhorar a segurança. E agora, né, também com os telefones, pior ainda, né? Ah, eu estou com meu telefone no Wi-Fi da empresa. Pronto, a porta está aberta. Tanto para você ser invadido, quanto para alguém, a partir do seu telefone, fazer a invasão. Tá? Mais para frente a gente fala sobre segurança e vamos voltar a falar desse assunto. Bom, eu estou compartilhando com vocês a minha tela do AVA por enquanto, porque, né, primeiro, a aula de hoje está disponível, né, a aula 4 está aí à disposição de vocês, que é o que eu vou usar na noite de hoje. Mas eu começo, né, com esse PDF que eu disponibilizei para vocês. Nossa aula foi na segunda, talvez na terça-feira eu tenha recebido isso. Eu não tenho certeza se foi terça ou quarta, tá? Mas me chamou muita atenção. Por quê? Né? E eu vou deixar vocês explorarem esse item um tempinho, tá? Deixa só eu trocar aqui o que eu estou apresentando. Pronto, vocês estão vendo já o material que eu liberei aqui na aula 4. Tá aqui. Então, tem um roteiro para hoje, né? A gente resgata um pouco de habilidade de TI, fala sobre empresas, sobre a atuação da tecnologia, por que a gente tem que investir em tecnologia da informação, além da segurança que eu conversei com vocês nos últimos 20 minutos aí. Falar um pouquinho sobre a estrutura das empresas contábeis e falar sobre sistemas de informação, né? Quais são os tipos de sistema, para que eles são usados. Então esse é o nosso roteiro para esse encontro de hoje. Falar de Renner e falar de Bitcoin é motivação, né? São assuntos atuais que eles se encaixam dentro daquilo que a gente precisa conversar e explorar, e vocês não precisam ter nenhum receio de falar, ou mesmo de escrever, tá? É importante a participação de vocês, mesmo que você imagina que você vai errar, mas não tem errado, né? Eu sempre vou complementando aquilo que vocês vão trazendo. E por vezes, é claro, vocês trazem coisas que, né, me ajudam a conhecer um pouco mais da área, tá? Então, por que me chamou a atenção? Né? Eu deixei aí um link dentro desse PDF que eu liberei para vocês aqui na aula 4. Nesse segundo slide tem um link. Esse link ele aponta para uma página dentro do UOL, que é essa página
aqui, tá? No PDF que eu mandei, quem não quer conectar, tal, no PDF tem essa matéria, né? Quem pode conectar o link, ele é um pouco mais ilustrado, né? Fica mais fácil de vocês poderem realizar a leitura. Mas, por coincidência, logo após a nossa aula da semana passada, né, e até por conta das pesquisas que eu faço antes das nossas aulas, os mecanismos de busca, eles me sugerem conteúdos, né? E vocês sabem que é assim. O meu navegador, né, conforme eu vou pesquisando, ele vai começando a criar o meu padrão de comportamento. O que eu pesquiso, quais são os assuntos. Tanto que o que aparece no meu Google, vocês já sabem que não é igual ao que aparece no Google de vocês. Não, aqui não tem, só no meu smartphone, mas tá. Então, quando eu abro, né, ele sempre me traz coisas relacionadas às pesquisas que eu tenho feito ultimamente. E me chamou a atenção, e eu vou deixar que vocês possam ler, né, eu vou deixar um tempinho para vocês lerem esse material, porque se falar para ler depois, vocês não vão ter tempo mesmo. Queria que vocês dessem uma olhada nesse material aqui, né, porque eu finalizei a aula passada falando um pouquinho sobre profissões, sobre habilidades interpessoais. Lembra que eu falei daquele mapeamento, né, que eu até mostrei para vocês o meu Solids, né, e eu tinha respondido uma outra ferramenta lá, que dava algumas características interpessoais. Então, o objetivo aqui é falar sobre novas profissões, habilidades interpessoais e como a tecnologia pode te ajudar a transitar por essas carreiras, né? Se vocês olharem, aqui tem a data, né? Essa matéria ela foi publicada, tem algum lugar aqui que eu vi. Enfim, ela foi publicada no dia 17. 17, terça-feira. Então, eu gostaria que vocês, se não quer pegar online, tem um PDF aí do lado, dentro do AVA de vocês. Deem uma olhada no que fala isso aqui e eu converso sobre ela daqui a pouco. Na primeira página, ele fala sobre um conjunto de artigos, né, que eles vão publicar. Eu até expandi, né? Então já tem aqui, fala um pouquinho sobre equilíbrio, qualidade de vida, como é que você compatibiliza, né, trabalho, mais a dedicação necessária e você se manter em equilíbrio. E aqui tem uma outra matéria específica, né, que fala sobre home office, como é que é você trabalhar dentro desse modelo. E eu gostaria, né, que quando vocês realizassem a leitura, vocês lessem com os olhos de contadores, tá? E aí daqui a pouco eu explico o que eu quero dizer com isso. Então eu vou pausar a gravação da nossa aula e eu vou dar a vocês, são 21h33, tá? Em 10 minutos vocês passarem o olho, leitura dinâmica em cima desse material. E aí eu comento com vocês, porque isso encaixa nas coisas que eu estou falando com vocês. Então, 21h33, 21h43, eu volto a falar, ok? Se precisarem, eu vou estar com o microfone mutado, mas eu vou continuar aqui.
Muito bem, gente, 10 minutos. Né? Quem se interessou, depois guarda o link, pode dar uma lida. Um aspecto que é importante, né? Eu creio que muitos de vocês sabem disso, o hábito da leitura, ele é essencial para o desenvolvimento de vocês, até para vocês terem mais argumentos quando forem conversar, até para vocês estarem mais atualizados com relação a tudo que está ocorrendo, né, ao nosso redor. Aproveitei a dica da Ingrid, né, fui dar uma pesquisada, fala muito rapidamente aqui de uma tentativa de sequestro de dados também, no dia 28 de julho, né, a matéria de 1º de agosto, então não tem um mês, né? Mas aqui, realmente, aqui não revela detalhes do que aconteceu, de qual foi o prejuízo, tá? E aqui, caso vocês queiram ler depois, né, ele fala um pouquinho, né, o que é esse tipo de invasão, né, do ransomware, sequestro de servidores de computadores importantes para a operação da empresa. As informações são codificadas ou criptografadas e para ter acesso precisa pagar um resgate em criptomoedas, né, que é o que eu conversei com vocês no comecinho da nossa aula. Aqui fala, né, que não teve sucesso e tal, mas o mais importante eu tinha me esquecido, né? Houve um caso com a JBS lá nos Estados Unidos, pagou 11 milhões de dólares, e um outro também que foi para a mídia, no Texas começou a faltar combustível, porque uma das maiores distribuidoras de combustível também teve seus dados confiscados. E aí eles não conseguiam entregar combustíveis nos postos, não conseguia fazer a operação girar, e o Texas ficou sem combustível, né? Os caras tiveram que pagar uma grana. Então depois vocês podem ler, né? Falam que não é recomendado você pagar, mas por outro lado a empresa parada fica muito pior. Bom, o que vocês estavam olhando, né? Eu pedi que vocês passassem o olho pelo menos nessa matéria, né, sobre o trabalho do futuro. Eu achei legal que é algo muito atual, né, muito recente. Eu espero que vocês tenham se atentado isso aqui, ó. Alguém responde para mim, quando é que vocês vão se formar? Quando vocês terminam a faculdade? Eu acho que é em 2024. Se as Se DPs nenhuma deixarem. DP. Ok, obrigado, Amanda. Então, em teoria, 2024. Aí a matéria fala que até 2025, um ano após vocês estarem formados, 85 milhões de vagas serão perdidas. Não é porque a empresa fechou, não é. Mas é porque aquilo que as pessoas estão fazendo vai deixar de ser feito, né? Eu já falei para vocês que eu trabalho com robotização, substituindo tarefas repetitivas, tarefas que um ser humano faz. Mas aqui eles estão indo mais longe, tá? E também, ó, tem o alento, né? Ao mesmo tempo, 97 milhões de empregos surgirão, 12 milhões a mais. Mas qual que é o problema disso? Precisa fazer uma mudança, né? Se vão surgir 97 milhões, você tem que se preparar e aprender a fazer aquilo que vai surgir. Se vai surgir, não tem ainda. Ninguém faz. Então, de olho nos sinais para vocês poderem enxergar o que está acontecendo. E aí, eu vou ter que pegar uma outra informação aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso.
Deixa eu pegar aqui. Só vou pegar uma imagem que mandaram hoje para mim, tá? 97 milhões mais adaptados à nova realidade. Né? Que nova realidade? A essa mudança que está acontecendo. Deixa eu achar aqui. Quem mandou para mim está aqui. Se vocês não sabem quem é, depois vocês vão pesquisar quem que é o Elon Musk. Tá? Apresenta robôs que substituirão humanos em trabalhos chatos. Matéria de 20 de agosto. Deixa eu aumentar um pouquinho, ver se melhora. Aqui, acho que melhorou. Matéria de 20 de agosto, hoje é 23. O novo projeto anunciado por Elon Musk sai diretamente de ficção científica. Ele revelou planos de fabricar robôs humanoides para substituir os humanos em trabalhos chatos. É o mesmo cara que está investindo em carros elétricos. É o primeiro que investiu nisso. Então, segundo ele, né, ele quer investir na criação de robôs que substituam ser humano fazendo coisas repetitivas e coisas chatas. Né? Por exemplo, pegar alguma coisa ou até ir ao mercado comprar mantimento. Essencialmente, no futuro, o trabalho físico será uma escolha. Isso, gente, de novo, não sou eu. Tá? Tesla Bot, com um pouco mais de 1,70 m de altura, 56 quilos. Uma tela com informação úteis, vai rodar um software próprio, equipado com 8 câmeras para poder, né, fazer a localização e a detecção. Dotado de inteligência artificial, a gente já falou um pouquinho sobre essas coisas novas, né, que não são tão novas assim, mas estão presentes. Em princípio, o robô será pacífico, não para fins bélicos. Enfim, é um projeto, é um visionário. E aí depois, caso vocês queiram, pesquisem aí e agreguem conhecimento a vocês. Tá? Eu só trouxe essa matéria para confirmar, né, essas vagas perdidas. Né? Nós falamos um pouquinho de... Talvez na primeira aula. Nós falamos lá do Uber, que hoje é uma fonte de renda para muitos, mas que ele tem validade, né? E aí eu fico me perguntando o que essas pessoas que hoje estão conseguindo se manter como piloto de aplicativo, como motorista de aplicativos, o que elas vão fazer, porque eles vão ser substituídos. Né? Por que vocês acham, começo da pandemia, lá na China, como é que vocês acham que eles conseguiram levantar os hospitais de campanha tão rápido lá? Com certeza não é trabalho humano. Então, as coisas estão acontecendo, tá? Uso crescente da tecnologia, né? Um estudo aponta que se a gente usasse tecnologia de ponta, muitos postos de trabalho hoje já poderiam ser reduzidos, tá? Mas o foco principal aqui é preparar vocês para transição de carreira. Em que sentido? Estou trabalhando na área de contábeis. Como é que eu consigo virar um pouco o meu trabalho para fazer algumas coisas diferentes, porque algumas que eu fazia não precisa mais? Né? Vocês não pegaram, talvez vocês nem saibam o que é, mas despachante policial. Despachante policial era
uma atividade que ela trabalhava muito próximo à área contábil e que ele morreu, né? Ele deixou de ser necessário. Então, não tenham dúvida que algumas coisas que vocês vão aprender na área contábil, elas vão se tornar obsoletas ou desnecessárias daqui a um tempo. Por quê? Porque vai ser feita de maneira automática de alguma outra forma. Tá? Vocês já estudaram sobre isso, mas o SPED é algo que faz parte de um plano maior. Não vai parar em você ter que mandar um arquivo para o fisco, né? Isso é só para validar o modelo. Tem mais coisas acontecendo. E o investimento não é pequeno. Então, era aqui que eu queria chegar. Ó. Se todas as empresas substituir trabalhador humano por tecnologia, 54% dos empregos já estariam em risco. Agora, pega essa realidade, gente, e junta a isso a quantidade de pessoas que já estão desempregadas. Como é que essa conta vai fechar depois? Ela não fecha, tá? 30 milhões de vagas com carteira assinada poderiam ser fechadas até 2026. Então, assim, são previsões pessimistas no sentido de substituição. Mas é um alerta, né? E não sou eu que estou falando, por isso que eu fiz questão de compartilhar com vocês. Mas é um alerta de que as coisas estão mudando, né? Que vocês precisam acompanhar essas mudanças para identificar onde vocês vão se encaixar. Já tem iniciativas voltadas para a formação, né, do profissional visando o futuro. Aí aqui fala de algumas ONGs, né, para alguns perfis diferentes. Aí aqui fala também de algumas profissões que não existem, tá, que elas ainda vão ser criadas. Por exemplo, detetive de dados, né, profissional que trabalha com Big Data, grandes depósitos de dados, com conhecimento em matemática, finanças, leis. Olha só, gente. Opa, não consigo marcar. Mas aqui ele não falou conhecimento de tecnologia. Matemática, finanças e leis. Vocês, contadores, têm que ter conhecimento de finanças. Falei um pouquinho antes, né, no comecinho da conversa com vocês. Quer vocês gostem ou não, tem que ter um pouco de habilidade com matemática, com números, né, e um pouco de lei também, né, para a gente descobrir dados onde as pessoas não sabem que eles estão lá. Isso aqui tem muito a ver com reconhecimento de padrão. Curador de memórias pessoais, né, depois vocês veem aqui o que quer dizer isso, né, é permitir que as pessoas não percam, né, as suas informações relevantes, aquilo que caracteriza cada uma delas, né? E aqui não necessariamente está se falando de Alzheimer, tá? Mas é realmente você garantir que toda a trajetória da pessoa não se perca. Realidade aumentada, isso aqui é mais tecnológico. Portfólio genômico tem mais a ver com biotecnologia. Defensor de identidade virtual, com tantas fake news, com tantos boatos, com tantas coisas, né? Quem é que vai garantir que você não tenha a sua imagem, você profissional, maculada por conta de difamações e coisas que podem soltar no mundo virtual? Então, pensa um pouquinho nisso, né? Como é que a gente protege as pessoas dessa avalanche de notícias que nem sempre são verdades? Aí aqui tem um outro, né? Tá muito, procura-se muito, tá? Mulheres, procura-se muito estimular a participação de vocês no mercado de trabalho. Então aproveitem essa onda. E aí eu queria, depois vocês podem ler aqui se já não leram, né? Mas eu queria só isso, trazer vocês para esse quadro aqui, ó. Que diga-se de passagem, eu fiquei bastante feliz quando
Esqueci de ativar minha câmera. Eu fiquei bastante feliz quando eu passei o olho nessa matéria e eu identifiquei aqui, né? Como é que você planeja uma transição? Que eu identifiquei elementos que a gente tinha falado no dia anterior, né? Você se conhecer, você planejar a sua carreira, você saber onde você quer chegar, né? Tem algumas premissas básicas que todos precisam seguir. Eu estou consumindo um tempo falando disso com vocês, porque se vocês não mudarem, vocês não acompanham as inovações que a tecnologia oferece, né? Se vocês não saírem de uma postura passiva para uma postura ativa, buscando conhecimento, olhando o que está acontecendo, né? Lendo coisas que estão surgindo, vocês não conseguem virar a chave. E aí vocês vão ser mais um, né? E eu não gostaria que vocês fossem mais um. Então, tá aqui, tá aqui, tá aqui, estuda, né? Vai atrás daquele conhecimento, vai buscar o que está te faltando para você chegar onde você quer, tá? Aí eu vou abrir a outra, porque aqui fala um pouco de equilíbrio. Isso aqui vai para o pessoal de vocês, que talvez vocês estejam passando por situações, né? Aí aqui fala de algumas pessoas que tiveram oportunidades com home office que não devem sair, fala de algumas empresas que não vão voltar ou que vão voltar no modelo híbrido, mas a preocupação que elas têm com a saúde mental, como é que é esse trabalho no escritório, né? E realmente o escritório em casa ele é complexo, né? Vale a pena vocês pensarem também como é que ficam as escolas, né? Quais são as políticas que têm que ser feitas e tal. Empreendedorismo, né, é um assunto bastante comentado, mas tem tá aqui na minha outra tela, aqui. Esse mesmo conjunto, tá, de matérias. Tem um que fala sobre realmente a forma de trabalho. E eu chamo a atenção de vocês porque tem mudanças necessárias que já estão sendo solicitadas na CLT. E aí vocês, contadores, precisam estar atentos. Tem uma matéria aqui que uma advogada tal já entrou com um pedido desse. Enfim. Aí tem premissas para o home office, tá? Uma coisa que eu achei interessante, né? A Google, por conta de home, quem trabalha em casa, a Google instituiu aos funcionários uma bolsa, ou um auxílio, desculpa, de R$ 1.000, só para o cara trabalhar em casa. E aí, mais para frente aqui na matéria, fala da empresa ser obrigada a custear alguns itens essenciais. Tá? Eu não estou falando que ela é. Existem algumas diretrizes, só que não está atualizado isso. Mas o que a matéria está indicando aqui é aqui que entra o projeto de lei, ó. Isso. Projeto de lei tal, tramitação, alterações no teletrabalho na CLT. Aí fala da empresa ser obrigada a custear energia. Tem alguma coisa aqui. Ó, de acordo com a advogada, a legislação prevê que gastos com internet, energia, material e equipamento têm que constar no contrato de trabalho. A ideia é fazer com que a empresa se responsabilize pelas contas mais altas, algo que não existe no momento. Então, contadores e contadoras, fiquem atentos a essas mudanças. Isso pode, inclusive, comprometer a saúde das empresas por um aumento no seu custo de manter o colaborador. Tá? Vocês sabem bem
né? Vocês já fizeram, alguém já mostrou para vocês quanto custa manter um colaborador dentro de uma empresa, né? Se é 1.000, ele custa aproximadamente lá 1.400 e pouco, né? Dependendo aí do regime de tributação. Mas enfim, a ideia era que vocês pudessem ver isso aqui, ter contato. Espero que desperte o interesse e vocês possam ler. Se alguém aproveitou os 10 minutos que eu dei para ir tomar um café, uma água, jantar, não tem problema, tá? O importante é que vocês depois visitem esse material para vocês poderem melhorar o conhecimento individual, ok? Então, falei sobre habilidade em TI, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a evolução das empresas, da comunicação com as empresas, como é que a gente está hoje, a atuação da TI e mais algumas coisas. Aqui embaixo, eu falei na semana passada de certificados digitais, né? Deem uma olhada nesses 2 sites, que são 2 certificadoras, que geram certificados para vocês, a CertSign. E aqui também eles entenderam que as assinaturas eletrônicas também é algo que já era importante e agora muito mais, né? Só que é uma pena que muitas coisas ainda de trabalho a gente não consiga assinar via assinatura digital. Tem que ser papel ainda. Mas aí isso deve mudar, tá? É uma das mudanças que precisa acontecer ali na nossa legislação. Aqui embaixo é o link para essa matéria que vocês viram e nossa vida vai seguir. Habilidades, a gente falou na semana passada, eu já passei isso aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham se inscrito num curso de Power BI já, tenham começado a fazer, no mínimo, que eu falei que vai cair na prova, né? Para quem não estava presente e ouvindo, eu estou falando de novo, então vai cair na prova. E como é que as empresas estão hoje, né? Até então, as empresas elas eram baseadas na produção humana, né? Aí evoluiu, né? Surgiu a moeda como instrumento de troca, né? Que aí isso estimulou demais o comércio, né? Os mercadores. Aí a agricultura também começou a ser remunerada. Quando a gente fala, né, a partir de 1500, as fábricas, com uma escala maior de produção, saindo daquela produção de plantio, colheita e transformação. Mas onde eu quero chegar? Né? Eu quero chegar no hoje. Hoje as empresas elas são totalmente baseadas em conhecimento, em pesquisa, em inovação. Então hoje uma empresa não sobrevive se ela não tiver informação. E é por isso que o tal do sequestro de dados ele é tão perigoso, né? Porque você roubou os dados das empresas, elas param, né? Leva em conta empresas como a gente tem em Birigui, que parte do processo produtivo ele é automatizado. São máquinas que fazem. A máquina de corte, a máquina de pesponto, a máquina de bordado. E uma pessoa cuidando, não tem mais 5 ou 10 cortadoras, pespontadoras, que é o pessoal que costura, bordadeiras. Então hoje a máquina ela tem um gabarito e a máquina borda sozinha, né? Sempre dentro do mesmo padrão. Então hoje a necessidade de informações ela é muito maior, né? As empresas e as pessoas elas não conseguem evoluir sem informação. Tá? Tem até uma frasezinha pronta que fala que conhecimento ou informação é poder. E hoje é mesmo, né? Tem que pesquisar. Alguns empresários de Birigui, eu falo Birigui porque está aqui perto, né? Alguns empresários de Birigui passam meses na China fazendo, né? Verificando o que tem de novo, quais são os lançamentos, quais são as criações que eles podem trazer para o mercado brasileiro.
Então, informação é essencial. Eles não esperam chegar até aqui. Eles vão até lá e ficam por lá para receber isso quanto antes e ter esse diferencial. Alguém lançou, né? O outro copia. Então, quem sai na frente acaba tendo vantagens. E aí, falando de comunicação, né? Havia até então a comunicação oral, né? Pessoa a pessoa, que demorava, e isso não tinha padrão, porque você contava uma coisa para alguém, quando seu interlocutor ia repassar adiante, não era a mesma coisa que você tinha dito. Aí surgiu a escrita para padronizar essa comunicação. Tá? Pulo tudo isso e hoje, mídia digital. Né? Excesso de informação. Vocês não conseguem acompanhar tudo que é publicado e, mais ainda, vocês não conseguem saber se tudo que é publicado é verdade. E aí vocês estão sendo preparados para, no final do curso, montarem o artigo científico. Né? Como é que vocês vão montar o artigo e vocês vão garantir de que aquilo que você está falando é verdade? Então, hoje, a preocupação maior que nós temos é o excesso de informação. As informações estão desestruturadas, né, em vários locais diferentes, sem você saber quem foi que escreveu, sem você saber que é verdade. E para tirar proveito próprio, né, tem ainda aquelas informações que elas propositalmente são distorcidas. Né? As informações que não são reais, mas que muita gente assume como realidade e compartilha, e como chegou de uma fonte conhecida, vocês assumem que é verdade de novo. Então está mais difícil a gente conseguir ter acesso a boa informação e a gente garantir de que ela siga adiante. Vocês, acadêmicos, precisam estimular a produção, o trabalho científico e sempre se questionar, tá ok, onde isso foi publicado, onde está escrito, quem que escreveu. Né? No último ano e meio, vocês presenciaram uma série de matérias, de videozinhos. Ah, eu sou doutor não sei o que, não sei de onde, e eu vou te falar tal coisa. Gente, aquele cara é o doutor mesmo? Né? Ele é médico? Será que aquilo que ele falou é recente? Está no contexto da situação que colocaram? Então está cada vez mais difícil a gente conseguir interagir com essa mídia. Né? Fala desde 2000. Por que 2000? Porque oficialmente a gente tem internet no Brasil desde 1997. Tá? Então são 25, 26 anos. Antes não tinha. Então olha o estrago que 25 anos fez conosco. A dependência total. Só que também, né, tem o descontrole que a gente está vivenciando. Então, as empresas mudaram. Qual que é o recado aqui? Vocês acham que vai demorar mais 500 anos para a empresa mudar de novo? Não, a velocidade é muito maior. Acham o que vai mudar? Não sei. Mas tenho certeza de que quando vocês se formarem, as empresas não serão como elas são hoje. Né? Eu já disse, a pandemia ela acelerou demais a inovação e a evolução que as empresas e o comércio iria passar. A gente não consegue fazer ideia, tá? Eu não vou ficar lendo não, gente. Tem o link aí embaixo, né? Que é nesse site aqui, a importância do TI para o sucesso de uma empresa, que fala alguns tópicos principais de por que é importante a tecnologia, como é que ela pode auxiliar as empresas. Eu procurei nesse material não ficar preso àquilo que eu acredito, nem posso fazer isso, né? Porque, como eu disse a vocês, trabalhando com isso eu posso me empolgar com tudo que a TI pode oferecer. Mas eu procurei buscar algumas publicações que trouxesse o conceito para que vocês pudessem
está aprimorando, está questionando, né? E aí vocês podem seguir pesquisando até para confrontar, tá? Mas o mais importante, né? A tecnologia é um caminho sem volta para as empresas. Cada vez mais elas vão ficar dependentes, cada vez mais a tecnologia vai substituir tarefas repetitivas e principalmente aquelas que são executadas por um humano de maneira contínua e padrão, sempre do mesmo jeito. Então tira aquilo, deixa automatizado e o humano vai fazer outra coisa. Aí tem mais alguns detalhes, né? Onde que a TI pode estar contribuindo. E aqui fala, né, do segmento financeiro. Eu falei agorinha para vocês dos bancos, e já é a segunda vez que eu falo de banco com vocês. Por quê? Porque banco é um dos segmentos que mais investe em tecnologia. E mais investe em segurança também. Redução de custo e melhoria de resultado. Agora eu pergunto e só vou perguntar para vocês. Imaginem se o fato ocorrido com a Renner acontece com um banco. Então é claro que o segmento bancário ele precisa investir muito em segurança. A economia ou parte da economia que eles conseguem não tendo pessoas lá na ponta, eles precisam reinvestir em TI, né, em soluções de TI, para que eles possam garantir de que as informações dos seus clientes estão seguras. Só para colocar a pulga atrás da orelha de vocês. Agora, pensem nesses bancos que são 100% digitais. Caso aconteça alguma coisa, uma invasão, um sequestro de dados como vocês viram acontecer. Então, TI ela é a solução, mas ela também pode ser a fonte de uma série de problemas que as empresas podem enfrentar. Isso quando ela é mal utilizada ou ela é usada não na sua totalidade, né? Sem precauções e investimentos em segurança. Tá? Anotem aí. Né? Segurança de dados é fundamental a toda e qualquer empresa. Tá? Aí fala um pouquinho de sistema integrado. Né? Vocês sabem o que é um sistema integrado. Se não sabem, vocês vão descobrir. Né? A gente fala muito de sistema de informação, tecnologia da informação, mas para vocês, contadores, é fundamental que vocês consigam ter sistemas integrados. E quando não tiverem, que junto com o apoio da equipe de TI, que vocês consigam integrar sistemas. O grande recado é fazer as coisas uma única vez. Né? Não você ter que alimentar a mesma informação em 2 ou 3 lugares diferentes. Então, quando a gente fala de sistema integrado, tem a ver com você entrar com a informação uma única vez e ela ser replicada em todos os outros sistemas, até chegar lá na contabilidade. A contabilidade é o último ponto, né? É a última fronteira. Chegou na contabilidade, já deve ter passado por todas as áreas da empresa. Se foi corretamente alimentado, vai chegar correto na contabilidade. Caso contrário, vocês vão ter bastante dor de cabeça para descobrir onde as coisas estavam erradas. TI também, né, é ferramenta de gestão. Eu mostrei para vocês na semana passada os dashboards, né, as formas de visualização de informações para os empresários, para os diretores, para os gerentes poderem tomar as suas decisões.
Já alertei vocês que ninguém gosta de ficar olhando uma planilha cheia de linhas e colunas. É muito melhor quando você apresenta isso através de um gráfico. E aqui eu puxo de novo a necessidade de vocês, além de conhecer o pacote Office completo, né, que vocês também se aventurem em Power BI. Tá? Uma ferramenta de BI que permite vocês construírem análises de dados que vão ser mais aderentes à empresa. Resumo, né, e de novo esse resumo não é meu, vocês têm o link aí embaixo. Por que a gente investe em TI? Né? Aumento de produtividade, redução de custos. Redução de custos é relativo, porque não pensem que o investimento em TI também é baixo. Mas a conta fecha. Né? Vocês, se não aprenderam, vocês vão aprender a fazer cálculo de ROI, né? O tempo de retorno de investimento, vocês vão descobrir, além do ROI, eu vou colocar aqui no chat de vocês. Uma é ROI, que é retorno sobre investimentos. E um outro termo é o payback. Em quanto tempo o investimento se paga? Exemplo de payback bem simples, né? Hoje fala-se muito em adequar as empresas usando energia limpa, né? Energia solar. Um cálculo de payback, ele mostra em quanto tempo a economia gerada por você não utilizar energia elétrica da rede pública, essa economia, em quanto tempo ela paga o investimento que você tem. Eu estava fazendo umas contas esse fim de semana e em aproximadamente 5 anos o investimento em captação e distribuição de energia solar, em média em 5 anos ele se paga. Ah, Chicão, e a partir do 6º ano? A partir do 6º ano é economia de fato. Você já pagou o investimento, você só vai usar os benefícios que ele vai trazer para você. Tá? E não tem um prazo de validade, não tem um tempo máximo que isso vai estar disponível. Então, é um exemplo aí de payback. Tá? Melhorar a comunicação interna e externa. Né? O mais difícil, com tantas formas de comunicação, é você conseguir padronizar. Né? Hoje, as pessoas se habituaram a se comunicar pelo WhatsApp. Né? Mas o WhatsApp não é corporativo, não é rastreável, fica na mão das pessoas. Então, para as empresas, não é uma boa ferramenta de comunicação. Pode ser um canal de entrada para o cliente, né, para poder falar diretamente com ele, mas para as empresas não é. Inclusive, preciso falar, né, tem muitas empresas que estão desativando o uso corporativo do WhatsApp por conta da mudança na política de privacidade, onde eles podem expor seus dados, você concorda com aquilo, e também buscando ferramentas mais estruturadas. Tá? Então, várias empresas estão tirando dos seus colaboradores os grupos de WhatsApp e trocando por ambientes mais seguros. Por exemplo, vou colocar também aqui no chat, Microsoft Teams como sendo uma solução corporativa para comunicação. Ok? Guardem o nome, pode ser que vocês tenham que passar por esse processo de mudança. Ah, Chicão, e no pessoal? Tem risco? Também tem. Tá? Em algum momento, as pessoas vão migrar as suas contas de WhatsApp para alguma outra plataforma que seja mais seguro. Que aí cai no item 4 ali, né? Maior segurança da informação. O fato de estar em nuvem é seguro? É. Mas a gente tem falado muito hoje de que não é só colocar em nuvem. Você precisa disponibilizar formas de manter aquele armazenamento mais seguro, né? Sob o risco
de ter o confisco de dados e aí parar a sua empresa e perder tudo que você fez. Então, precisa usar muito bem a tecnologia. Aumento de disponibilidade, isso é fato, né? Vocês hoje podem consultar o sistema lá do escritório da empresa de vocês no próprio smartphone. Né? Mobilidade, de qualquer lugar você consegue acessar a informação. Os gerentes conseguem entrar e autorizar pagamentos. Não precisa estar na empresa para autorizar. Garantia de entrega, né? Mobilidade que tem a ver com o que eu acabei de falar agora. Informações estatísticas, e se tudo isso for bem balizado, se tudo isso for bem trabalhado e investido, por que não a gente fala também de aumento de lucratividade? Né? A gente usa a tecnologia não porque é bonito, mas para que eu seja competitivo e para que o resultado da minha empresa possa ser melhor. Falando um pouco, né, que a gente fala, tem que investir em tecnologia, a gente precisa estruturar a nossa empresa, precisamos ter... Tá. Vocês sabem realmente, né, onde vocês colocaram o pé? Que tipo de trabalho que vocês vão estar fazendo? Alguém, e se ninguém quiser eu posso chamar, tá bom? Mas alguém consegue explicar esse organograma que eu coloquei para vocês aí? Pode ser espontaneamente, se não, né, eu gostaria de ouvir alguém. Tá bom, de cada vez. Posso tentar, professor? Claro, Rafael, fica à vontade. Tá, eu vou tentar. Então, a controladoria, no caso, ela comanda, né, vamos dizer assim, todas essas partes de baixo, como as contas a receber, as contas a pagar, tesouraria, faturamento, compras e suprimentos, como também a contabilidade e a folha de pagamento. Porém, a contabilidade e a folha de pagamento também podem estar, vamos dizer assim, alocados na terceirização, por exemplo, é isso? Muito bem, Rafa, é isso mesmo. Né? Primeiro, né, você sabia que a área de controladoria envolvia tantas sub-áreas assim? Não, professor, não sabia que abordava tantas áreas assim, não. E você sabia que no curso que você está fazendo, né, apesar do curso ser Ciências Contábeis, vocês estão sendo preparados para a área de controladoria e não só para contabilidade e folha. Sabia disso? Também não, professor, estou sabendo agora. Pois é, mas eu coloquei proposital e obrigado, Rafa. Eu coloquei proposital para vocês começarem a enxergar onde vocês estão, né? Para que vocês possam atuar na área contábil, vocês precisam conhecer como essas outras áreas que eu coloquei aí, ou setores, como eles funcionam. O que é um contas a pagar? O que é um contas a receber? Qual que é a diferença entre eles? Por que que eles não estão juntos? Qual que é o papel de uma tesouraria? Ô, Chicão, achei que tesouraria era contas a receber. Não, conceitualmente é diferente. Qual que é a responsabilidade de um setor de faturamento? Já sei, Chicão, faturar. Ah, só isso? Né? Emitir nota? Emitir nota o sistema emite. Né? E compras? Ainda tem caixinhas que eu não coloquei aqui, tá? Que eu posso colocar na versão 2. Mas o que que é importante, né? Por que que eu trouxe isso? Porque todas essas áreas, elas geram informações para a área contábil. Todas essas áreas dependem de informações da área contábil. Como assim, Chicão? Vamos lá. Contas a receber.
A área contábil precisa parametrizar, precisa classificar muito bem quais são os centros de custos que existem, cada cliente do contas a receber, que tipo de lançamento contábil vai ser. Então, se o contábil não conhece como funcionam contas a receber vai fazer o trabalho, só que na contabilidade não vai bater. E vocês vão ter, ao longo da formação, conhecimento que permita a vocês poderem atuar em cada uma dessas áreas. Tá? O Rafael leu muito bem, é que a gente acaba sempre olhando o contábil e a folha, né? Um escritório contábil faz o quê? Faz contabilidade e folha de pagamento. Então a gente tem essa visão. Mas não é só isso, né? Essas duas áreas podem ser terceirizadas. Podem ser terceirizadas para quem? Para vocês. Só que dentro da empresa, mesmo não tendo a contabilidade e a folha, é necessário pessoas que tenham conhecimento contábil. Tá? Eu não estou aqui para separar, né, o que é uma, o que é contas a pagar, o que é contas a receber, o que faz a tesouraria. Isso aí, em algum momento, vocês vão ver com os professores de vocês. Mas eu gostaria que vocês olhassem e enxergassem todas essas áreas aqui como um grande sistema de informação. Que a informação ela vai fluindo entre essas caixinhas. Né? Faturo. O que acontece quando eu faturo? Ah, Chicão, emite a DANF. Tá, só isso? Não, quando você fatura, você está alimentando lá o contas a receber. Só que alguém precisa pegar essas notas que eu faturei, possivelmente hoje ainda está assim, precisa gerar um boleto disso. Aí tem que pegar o boleto e mandar para a cobrança. Amanhã tem que checar se as cobranças de hoje foram todas feitas, foram todas recebidas. Aí o contas a pagar. Quando você compra, você gera um contas a pagar, precisa pagar um fornecedor. Então, quem confere se o valor da compra está correto? Contas a pagar. Quem confere se a quantidade de parcelas que a pessoa comprou está correta? Contas a pagar. E depois? Bom, quando a pessoa compra, atualiza a contabilidade. Quando a pessoa paga, atualiza a contabilidade também. Aqueles razonetes que vocês começaram a aprender a fazer literalmente na mão, né? Razonete em T. Tudo bem, razonete em T para vocês? Hum? Não? Sim, professor, o que a gente vê com o seu Botário. Legal, André. Obrigado, Caroline. Então, o razonete em T, né? Que tem lá, o que tem em cima do T? Por exemplo, um depósito de material de construção XPTO. Né? É a conta fornecedor. Quando compra, né, faz um pedido de compra e recebe a nota, você vai creditar ali o depósito de material de construção tal, né, do lado, salvo engano, do lado direito. Quando contas a pagar paga aquele boleto, né, você comprou em 3 vezes, paga a primeira parcela, vem aqui do lado esquerdo do razonete e lança o pagamento de uma parcela. O saldo é de 2 parcelas ainda. Então vejam, aquilo que vocês aprenderam a fazer manualmente, Caroline, né, se a gente pensar aqui na área de controladoria, pensar em sistema integrado, esses fatos contábeis vão acontecendo no sistema e o próprio sistema vai atualizando essas obrigações contábeis que vocês têm que prestar. Né? Eu estou usando um exemplo muito simples aqui de um razonete, né? Ou de um razão, né? Que nada mais é do que uma conta contábil, os lançamentos a débito, os lançamentos a crédito e o saldo que essa conta tem. Então, só quis ilustrar para vocês o trabalhão que vocês têm pela frente, né? Dentro da área que vocês escolheram, tá? Que é a área contábil, que hoje, né, antes isso aqui chamava financeiro, né?
Mas hoje entende-se que controladoria engloba todas essas atividades aqui. Tá? Em algum momento eu volto e eu vou falar para vocês que isso aqui também, hoje, pode ser terceirizado. Não só a contabilidade e folha. Tá? Mas aí eu não vou estragar uma aula futura minha, não. Área contábil, né? Tarefa de registro nos livros contábeis, produzir demonstrativo financeiro. Para tal, a área contábil desenha um mapa de contas, que é o plano de contas, define as entradas contábeis associadas às transações. O que eu estou falando é que vocês fazem com que essas áreas aqui, ou setores, que eles se comuniquem, né? De maneira que essa comunicação aqui ela vai cair aqui na contabilidade. Né? Cada tipo de ocorrência em cada uma dessas áreas ou setores precisam estar preparadas para alimentar a sua contabilidade. Tem sistemas que fazem isso automático, só que às vezes você tem a coisa segmentada, né? Você tem um sistema aqui financeiro e você tem a contabilidade e a folha do outro lado. Esses caras não se conversam. Então, não é um sistema integrado. Além disso, a área contábil é responsável pelo cumprimento de obrigações, como envio de escrituração contábil à Receita Federal, Secretaria da Fazenda. Interage também com o trabalhista, com a área trabalhista e com a área fiscal, tá? Gerando informações que precisam ser contabilizadas. Vocês podem se aperfeiçoar ou na área contábil propriamente dito, ou na área trabalhista. Vai daquilo que você gosta, da sua afinidade maior. Trabalhista, todo o trâmite de pessoal, admissão, demissão, cálculo de folha, rescisão, férias, controlar falta, falta justificada, injustificada. Tudo isso aqui faz parte da área trabalhista. Agendar pagamento, fazer cálculo de folha, né, cálculo de rescisão. Sinceramente, né, eu sempre corri dessa área aqui, tá? Porque para mim, e aí é uma impressão pessoal, essa área ela é muito complexa, sabe? Tem muita regrinha. E aí, é claro, tem quem goste, né? E vocês podem se aperfeiçoar e se aprofundar conhecendo essa área. As entradas contábeis associadas à folha são passadas para a contabilidade para poder ser incluída nos livros contábeis. Tem um cara aqui que vocês já conhecem, e ele mudou radicalmente a forma da área trabalhista trabalhar, que é o tal do E-Social. E-Social faz parte de um projeto maior chamado SPED, Escrituração Fiscal Digital. O E-Social é a parte que cuida das informações dos colaboradores de vocês. Área fiscal, geralmente ela cuida dos impostos baseados na receita ou no faturamento, que também integra com a área contábil. Tá? A área fiscal também tem pano para manga e se vocês se aprofundarem nessa área, também tem um monte de coisas e de regras para aprender. É tributado, não é tributado, é isento, é diferido, tem alíquota reduzida. Então, conhecer da área fiscal também, dentro da área contábil, né, de uma empresa contábil, tem bastante coisa para você aprender. Tá? Mais importante, quando a gente fala em todas essas áreas, a gente precisa garantir que a contabilidade esteja de acordo com as regras de compliance, né? Esse termo ficou muito na moda por conta da Lava Jato, né? Que as coisas têm que estar em compliance. O que é isso? Elas têm que ser feitas da maneira correta. Não pode ter falcatrua, não pode ter desvio, não pode ter lançamento indevido. Então, a contabilidade ela é guardiã de tudo que a empresa faz, em todos os aspectos.
Então, trabalhar e atuar nessa área é uma responsabilidade muito grande. Se a gente automatiza, a gente diminui a margem e a chance de problemas, né, de não conformidade. Tá? Para isso, eu coloquei no chat, só para já ir finalizando na noite de hoje, SAP. SAP é um sistema, né, que tem gente aqui na sala que trabalha com SAP, que implantou recentemente, mas só quero falar que foi graças ao SAP que foi possível coletar muitas informações. É isso aí, Ingrid. Dá bastante trabalho, tá bom? Ele é bastante complexo, tá? E é bastante engessado também. Só que ele é muito bom, né? Parte do resultado da Operação Lava Jato só foi possível porque a Petrobras usa SAP. Os dados não podem ser facilmente não, vai. Eles não podem ser apagados nem distorcidos. Tá? SAP é um software internacional que está dentro de todas as regras de auditoria. 22h40. Boa noite a todos, bom descanso, boa semana. Nos vemos na semana que vem. Ok? Boa noite, professor. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rafa. Loni, boa noite. Boa noite, Adriel. Ingrid, boa noite. Boa noite, Douglas, Amanda, Josiane, Naila, Gabriela, Caroline e Gabriel. Boa noite a todos vocês.